Estamos hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, com a nossa terceira aula desta matéria Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, curso básico em teologia, turma das quartas-feiras, repetindo, hoje é a terceira aula da matéria Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, isso aí, quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. Agradecemos a Deus, né, porque estamos aqui, né? Na semana passada tivemos um susto, né, um contratempo na nossa saúde, mas é isso mesmo, a gente está aí, confiando, esperando na bondade de Deus, fazendo a nossa parte, vigiando, orando e esperando no cuidado de Deus nas nossas vidas. Obrigado, irmão Kleber, irmã Vânia, irmão Fábio, irmã Leidiane, irmã Jennifer, pelo esforço que fizeram para estar aqui. Sei que para alguns de vocês, se não para todos, é difícil, muito difícil, é sacrifício, mas Deus se alegra, né, quando apresentamos a Ele um sacrifício vivo e agradável, como nos ensina a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Está aí a pastora Paz do Senhor, pastor. Darlete. Paz do Senhor, pastora, saudade da sua pessoa. Pastora Obrigada. Darlete, ela é um benção. Benção é pouco. Todos vocês são benções. E pastora Darlete não poderia ser diferente. Obrigada. Só para esclarecer aos queridos irmãos, como na semana passada, devido à situaçãozinha nossa de saúde, não foi possível termos a aula, então esta matéria ela vai ter uma quarta-feira à frente, né? Então, previsto era terminar no dia 22, perdão, no dia 15 de fevereiro. Nós vamos terminar então essa matéria no dia 22 de fevereiro. E aí no dia na verdade, desculpe, nós vamos terminar no dia 1º de março, desculpe. 1º de março terminamos então esta matéria com a provinha e no dia 8 de março começamos então a nova matéria que eu já vou divulgar a vocês, se Deus quiser, na próxima semana. Tá ali, Matheus Jair, lá do Paraná. Bem-vindo, Matheus Jair. Deus te abençoe. Saudades desta figura, né? Esse personagem da história do Brasil, né? Depois de Dom Pedro II, Matheus Jair está fazendo história. Meus irmãos, é para descontrair, porque é tanta luta, tanta prova, tanta dificuldade que passamos nessa vida, que se a gente descontrair um pouquinho, o negócio fica apertado, na verdade, fica apertado. Então, meus irmãos, anotem aí, esta matéria, ela vai terminar no dia 1º de março, pelo fato que na semana passada tivemos o contratempo de saúde nosso, então nós empurramos uma quarta-feira à frente, e se tudo correr bem, dia 1º de março, finalizamos essa matéria, dia 8, iniciamos a nova matéria. Vamos à nossa página 2, ainda estamos na página 2, parece uma matéria pequena, né, pelo tamanho da apostila, mas não, ela tem um conteúdo muito rico, muito extenso, e antes de nós entrarmos nos detalhes da apostila, eu quero fazer uma rápida revisão, né? Eu creio que eu postei no grupo os slides de Cristologia, sim ou não? Alguém me lembre? Sim, 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 porque tanta coisa ocorrendo e muita coisa me escapa um pouquinho da memória, mas amém, então já fizemos a postagem nos slides, então vamos fazer uma rápida recapitulação, né, do que já estudamos, ou pelo menos que ainda vamos estudar. Estão todos vendo os slides? Todos estão vendo os slides? Todos? Maravilha. Se alguém não estiver vendo, só me diga, por favor. A pessoa de Cristo, devemos estudá-la com a razão,
A redenção do pecado da humanidade deveria ser efetuada por meio de um mediador que une em si tanto a natureza humana quanto a divina, para que possa reconciliar Deus com o homem e o homem com Deus. Já falamos disso, né? Só estamos fazendo uma retrospectiva. Como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem e ainda assim uma pessoa? A resposta: Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem, uma só pessoa, e assim o será para sempre, disse o teólogo Wayne Grudem. Então aprendemos que Jesus Cristo desfruta de duas naturezas, uma divina e uma humana. Temos aqui os textos bíblicos que sustentam a humanidade de Cristo, né? Suas características. O seu nascimento virginal, Jesus possuía um corpo humano, Jesus possuía uma mente humana. Também, outra característica da humanidade de Cristo, né? A sua impecabilidade, né? Humanamente falando, o ser humano não é impecável, mas Cristo trouxe em si esta característica basicamente dentro da sua humanidade, porque é fruto da sua divindade. Jesus possuía alma humana e emoções humanas. As pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas humano, né? A grande maioria não conseguiu detectar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Por algumas razões. Primeiro, possibilitar uma obediência representativa. Segundo, ser um sacrifício substitutivo. Terceiro, ser o único mediador entre Deus e os homens. Quarto, cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Quinto, ser nosso exemplo e padrão de vida. Estas são as 5 razões, né, que apontam do porquê da necessidade que Jesus tinha que ser plenamente humano, né? Como já falamos, né, Jesus nasceu de uma virgem, possui um corpo humano e possuía uma mente humana impecável, possuía alma humana e emoções humanas, e as pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas humano. E como já falamos também, né, isso é apenas uma retrospectiva, né? Porque era necessário que Jesus fosse plenamente humano, possibilitar uma obediência representativa, ser um sacrifício substitutivo. Jesus Cristo, o Deus homem. Jesus será um homem para sempre. Olha que interessante. Então, ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, voltou aos céus e decidiu permanecer como homem e homem para sempre. Que interessante isso. Nós vamos analisar isso um pouquinho mais à frente. Só estou dando um adiantamento, né, para nós começarmos a pensar e a fazer uma avaliação dentro das Sagradas Escrituras. A divindade de Cristo. A encarnação foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. Palavras do teólogo Wayne Grudem. Interessante isso aqui. E aí nós temos as provas bíblicas da divindade de Cristo, né? A palavra Deus, Theos, atribuída a Cristo, e a palavra Senhor, Kyrios, no grego, atribuída a Cristo. Isso é apenas para a gente adiantar alguns detalhezinhos que vamos estudar à frente. A paz do Senhor para os que estão chegando agora, né? Irmã Angélica, Wince, irmã Núbia, não vejo de momento o irmão Wellington e nem a irmã Isadora, mas quero acreditar que vão aparecer em algum momento. Perfeito. Vamos à nossa apostila, página 2. Página de número 2. Estamos no tópico 2, benefícios para os crentes através da morte de Jesus Cristo. Estávamos fazendo uma rápida revisão, uma rápida
retrospectiva, na verdade, é necessário fazermos esta retrospectiva para que pudéssemos ter uma visão mais ampla do que vamos abordar no dia de hoje. Falando dos benefícios para os crentes através da morte de Jesus Cristo, já falamos sobre a número 1, a nossa justificação. Número 2, a nossa remissão. Número 3, a nossa reconciliação com Deus, o Pai. Número 4, a nossa propiciação, apaziguar ou satisfazer a justa ira de Deus por causa do pecado. Número 5, a nossa libertação do jugo da lei de Moisés. Abramos em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Vamos analisar esse texto. Alguns têm dificuldade de entender este benefício que recebemos através da morte de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo de número 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Repito, o texto é um texto curtinho, mas um texto que fala muito, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele. Somente para relembrar, Jesus Cristo foi o único ser humano na Terra, e por que não em todo o universo, que conseguiu cumprir a lei. Alguém se lembra disso? Ou não? Alguém se lembra disso? Foi o único que conseguiu obedecer, cumprir os 613 mandamentos. Mas observem aqui que o texto é bem chamativo, porque o fim da lei, o que Paulo quis dizer aqui, pelo fato que Cristo foi o único em ter podido cumprir a lei, é óbvio que ele é o fim da lei. No momento que nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não é? Gera-se isso aqui, ó, para a justiça de todo aquele que crê. Então é fácil entre aspas, né? Os judeus têm muita dificuldade de entender isso. Os judeus religiosos, os judeus tradicionais, eles não conseguem ver na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Redentor. Por isso eles estão batendo cabeça até hoje em querer cumprir os 613 mandamentos. Mas quando todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele recebe o que é a justiça de Deus, ou a justiça de Cristo, que lhe é imputada. Tá? O termo imputado quer dizer posto em crédito. É como, por exemplo, eu estou com uma dívida de $1 milhão, um exemplo. Daí o nosso irmão Wince, que é amigo do Steve Jobs, do Bill Gates, tá? É um empresário de mão cheia, diz: pastor, isso é fácil. Eu lhe acredito $1 milhão. Eu estou profetizando, né? Sem querer. Isso, então, joga na minha conta, né? Sem pedir muito, $1 milhão. Eu vou ficar triste? Nem um pouquinho. Eu vou ficar triste depois, para devolver esse $1 milhão. A menos que ele me dê como um presente, ou me acredite como presente, aí não vou esquentar a cabeça. Estou dando esse exemplo porque foi exatamente o que Jesus Cristo fez. Ele creditou na nossa conta a sua justiça, porque como é que estava a nossa conta espiritual diante do Pai? Em completo vermelho, devendo até o tutano. Aí, no momento que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, automaticamente ele acredita a sua justiça em nós, deixando claro que estamos justificados pela fé, não temos necessidade de estar atrelados, né, grudados na lei, certo? E é o que Paulo aqui nos diz. Mas ele continua também lá em Colossenses, capítulo 2, verso 14. Colossenses tem uma outra
declaração muito curiosa, chamativa e profunda. Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Estamos falando de que a morte de Jesus Cristo nos libertou do jugo da lei de Moisés. E é o que nós falamos agora de Romanos 10, 4, e agora vamos a Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, o removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Paulo está fazendo menção daquilo que hoje, ou pelo menos alguns anos atrás, no Brasil, era conhecida como nota promissória. Quem já ouviu falar da nota promissória ou do pagaré? Tá? Entre os hispanos, ele é conhecido como pagaré, mas nos anos 70, 80, 90, era muito comum a famosa nota promissória, que era uma espécie de compromisso de pagamento, certo? Digamos, eu compro algo do Fábio Lacerda e aí eu faço uma espécie de compromisso, né? E de devolver ou de pagar a mercadoria que ele me forneceu em tantos dias, pode ser em 1 mês, 2 meses. Então a nota promissória, ela indica o quê? Que eu estou com uma dívida que tem que ser paga dentro de um prazo, a menos que eu renove ou prorrogue este prazo. Trazendo na prática, espiritualmente, nós tínhamos uma nota promissória diante do Pai. E essa nota promissória, ela sempre nos apontava o quê? Uma dívida de grande proporção para com Deus. Ezequiel, capítulo 18, versículo 30, diz, né, que a alma que pecar, essa morrerá. Entende? Então, tínhamos algo parecido com uma nota promissória. É o que Paulo usa aqui a expressão, tendo cancelado o escrito de dívida, que seria uma semelhança de nota promissória. Mas quando cremos na morte de Jesus Cristo, aceitamos em nossa vida este escrito de dívida ou esta nota promissória, ela foi o quê? Cancelada. Não sei se você já tiver essa experiência de terem dívidas canceladas. Eu já tive aqui na América 3 vezes. Experiência por meios legais, não por meios ilegais ou coisa parecida, porque quando se fala nesse aspecto, todo tipo de pensamento estranho, bobagem, vem na mente. Ou pastor, o fulano deu uma pernada no governo, ou nenhuma. Aqui no Brasil é complicado, muito complicado você sair de dívidas ou de ter dívidas canceladas, mas aqui existem mecanismos regulamentados pelo governo estadual e pelo governo federal e permitem, né, ou viabilizam cancelamentos de dívidas. Uma delas, que não é nada agradável, né, creio que já ouviram falar, chama-se a bancarrota, capítulo 7 ou capítulo 11. Não é nada agradável porque deixa uma mancha no crédito que gira em torno de 10 anos. É bem complicadinho, né? Seria o extremo dos extremos, né? Quando não se consegue fazer o debt relief ou debt consolidation, como muitos estão fazendo hoje devido à crise que estamos vivendo, então, lamentavelmente, alguns lançam mão da bancarrota, porque a medida é extrema, né, para evitar aquela coisa complicada da cobrança, né, dos credores. Quem já viveu essa experiência sabe, é muito desagradável, é desconfortável demais, né, como no Brasil, é o chamado SPC, Serasa, é muito, 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 muito. Estou dando essa abordagem porque foi algo que Cristo fez conosco espiritualmente. Era constantemente apontando para nós uma dívida diante do Pai, mas a morte de Cristo, uma vez que eu e você decidimos crer na sua morte, entende? Então, ela anulou completamente a nossa dívida para com o Pai. Número 6, nossa purificação dos pecados cotidianos. Olha outro benefício que nos trouxe a morte de Jesus Cristo. Quero deixar bem claro. A morte de Jesus Cristo não nos trouxe a garantia de fazer de cada um de nós impecáveis. Não, infelizmente, continuamos pecadores, alô, continuamos com a tendência a pecar,
tá? Porque o DNA espiritual de Adão passou para nós, ou seja, nós herdamos o DNA espiritual de Adão, de Eva, então a nossa tendência, a nossa inclinação ao pecado, ela é viva, ela é real, ela é presente. Não, eu não peco não, pastor. Estou santificado, estou purificado. Vai nessa. Não, eu subo o monte 2 vezes por semana. Ouvi esses dias de um aluno, né? Eu subo o monte 2 vezes por semana. Jejum 3. Está magrinho que nem uma agulha, né? Se você vê ele no vídeo, se assusta. Jejum 3 vezes por semana. Dobrei o meu dízimo, 20%. Eu estou ouvindo. Né? Ih, pastor, tô na igreja de segunda a domingo, né? Não tem folga não, não, pastor meu lá é gente boa, né? Coloca a igreja toda de segunda a domingo. E aí? Não estou entendendo. Não, pastor, estou fazendo a minha parte. E você acha que isso vai lhe deixar de ser pecador? Ele nos ensina que sim, então seu pastor está com problema. Não comigo, mas com problema com Deus e com a Escritura Sagrada. Porque a Escritura Sagrada diz que mesmo fazendo tudo isso, não é? Palavras do Senhor Jesus, eu não deixo de ser um servo inútil. E ele ficou muito assustador. Fala sério comigo. Meu irmão, quer que eu lhe dê os textos? Quando eu dei os textos para ele faltou desmaiar ali ao vivo. Mas eu fui muito cuidadoso, entende? Que é uma situação que ele estava num certo engano, como infelizmente muitos, né, estão vivendo um certo engano, pensando que fazer obras garante-nos a isenção de nossos pecados. Eu creio que é bem mais o contrário. Quanto mais eu me esforço a me separar de Deus, eu mais exposto fico às pressões dos demônios, do próprio diabo, ou seja, mais tentado eu sou. Mas isso não é razão para a gente ficar amedrontado. Mas a gente tem que ter consciência que sim, continuamos sendo pecadores, continuamos tendo a tendência de pecar, né? Sabe como pecamos da maneira mais estranha? Pensamento. Simples. Jesus mesmo disse: se um homem olha para uma mulher com uma intenção impura, já adulterou com ela. E aí? É muito fácil pecar, basta a gente conceber um pensamento que desagrada a presença de Deus. E como a morte de Cristo, então, trabalha sobre os nossos pecados cotidianos. Abramos lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Esse é um texto, quero entender, bastante conhecido, ou deveria ser, né, bastante conhecido por nós. Porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Preste atenção. Se, porém, andarmos na luz. Um aluno pode abrir o áudio e me dizer o que entende, o que interpreta por essa expressão andar na luz. Qualquer aluno, por favor, abra o seu áudio e diga o que você entende por esta expressão, andar na luz. Vamos lá. Ou é tão difícil darmos a correta interpretação dessa expressão? Sim. É. Alguém quer falar? A gente pode falar. Irmã Angélica, com a palavra. Ou então irmão Jair, Mateus Jair. Um dos dois, vamos lá. Vai, Mateus, pode ir. Seria, sei lá, talvez andar pela palavra? Andar pela palavra. Outro aluno gostaria de opinar? Andar com Jesus, porque Jesus é a luz. O nosso caminho. E o que significa andar com Jesus? Vamos lá, vamos destrinchar esse mistério aí. Vamos descascar esse mistério. O que significa andar com Jesus? Andar com Jesus é seguir a Jesus, seguir Jesus, imitar Jesus. Primeiro nós aceitamos ele no nosso coração. Perfeito. Depois tem um processo. Não é só aceitar e deixar. Tem que Correto. continuar, dar continuidade. Perfeito. Algo mais? Eu creio que tem um algo mais. A pastora Darlete está correta, mas tem algo mais. Sim, tem algo mais.
Vamos lá, andar na luz. Perfeito, seguir a Jesus, imitar Jesus, dar continuidade ao processo, mas tem algo mais. Vamos lá. Andar na luz. O que você entende por andar na luz? Fala de amar o próximo, pastor? Tem algo mais. Eu acho que vocês estão dando voltas ao redor de algo que é ali, ó. Tim. É a razão de tudo. Não. Essa é a consequência, é a causa. Se andarmos na luz, nós temos que ter uma causa. Vocês estão dizendo as consequências, os resultados. Mas qual é a causa? Tem uma causa. Vocês vão se assustar. Essa causa está diante dos nossos olhos. É a razão de tudo. Se não existir essa causa, ó, a gente não anda separado, a gente não luta para se parecer com Jesus. Tem uma causa. Essa causa não pode, de forma nenhuma, ser esquecida. Salvação? Ué, que ele é o caminho, é verdade? É o caminho? Ele é o caminho? Não, tem uma causa. Eu acredito que os irmãos não estão conseguindo se lembrar. Dela sai tudo, sai tudo. Todas, vocês estão falando tudo que são resultados. Tudo aí que cada um de vocês estão opinando, tratam-se de resultados, mas tem uma causa, a origem de tudo. Ninguém está conseguindo pegar a origem de tudo? A origem de tudo é Jesus, ué. Graça. A Bíblia... Não, pastor, peraí. Essa é a causa. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Como eu vou conhecer Jesus? Como eu vou ter uma experiência com Jesus se eu não conhecer isto aqui? Se a palavra não me transformar. Nós nos esquecemos. Isso aqui é a causa de tudo. Tudo começa aqui. Mateus. A luz é a palavra. A luz é a palavra? O que a luz é? A luz é estar no centro da palavra, viver a revelação da palavra, conhecer a palavra e experimentar os resultados da palavra. Mateus. Então eu acertei, então, pelo que eu falei? Exato, porque exato. eu fui lá pelo Salmo 119, 105, né? Vamos lá, o Salmo 119, 105. Eu creio que nós estamos esquecendo com muita facilidade desse texto, e não pode ser esquecido de jeito nenhum. Se aprende em escola bíblica dominical ou em classe de crianças. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés. É a tua o quê? É a tua o quê? Palavra. Luz. Palavra. E luz para os meus caminhos. Estão fazendo aí a relação. Andar na luz é estar aqui dentro. Ó, aqui dentro. Essa é a origem, é a razão, é a causa da nossa fé. Porque eu creio em Jesus, porque eu recebi a Ele como meu Senhor e suficiente Salvador, por causa da palavra. Amém, irmãos? Está bem entendido isso? Tem que ficar bem claro, porque isso causa uma certa dificuldade, e não deveria, essa dificuldade não pode existir, porque isso é algo muito primário, é algo muito elementar, é algo muito, mas muito, muito básico, e não temos condições de ignorarmos que tudo que nós somos, pela fé na nossa vida espiritual e na nossa experiência com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é derivado do quê? Da palavra. Então anote aí o Salmo 119, 105, para você nunca mais se esquecer. Nunca. Isso é algo... Muita coisa na nossa vida cristã, eu e você podemos nos esquecer, mas esquecer que a razão da nossa fé e a razão da nossa experiência com Deus é a palavra, aí fica um negócio perigoso, muito perigoso. Vamos partir de um princípio muito simples.
Qual é a razão da fé dos islâmicos, dos muçulmanos? Aí você vai dizer, Maomé. Não é Maomé, é o Alcorão. Porque o Alcorão revela a Maomé e a Alá. Qual a razão da fé dos Mormons? Joseph Smith, o Anjo Moroni? Não é, não. É o livro dos Mormons. Estamos nos referindo à base. A base. Todas as religiões têm uma base, têm uma causa, têm um fundamento, entende? Eles não creem em coisas e em pessoas sem primeiro ter o fundamento. Isso que difere a nossa fé das seitas e heresias, porque as seitas e heresias, elas colocam seu fundamento de fé em qualquer outro livro e em qualquer outro líder, que não é a Bíblia e que não é Jesus Cristo. Oh, veja só que interessante. Então, o que define uma seita e uma heresia, quando ela exclui a Bíblia Sagrada e o Senhor Jesus Cristo como o centro da fé. No momento que você observa que aquela seita ou aquela religião não tem a Bíblia como autoridade maior e não tem Jesus Cristo como a cabeça dessa autoridade, dá um pulinho para trás, corre forte, porque já é seita, já é heresia, já é uma religião. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Já tínhamos aqui anotado e alguém lhe colocou na tela. Obrigado. São textos das Escrituras que não podemos, repito, sob hipótese nenhuma, não podemos esquecer. Esqueça de muita coisa, mas destes textos eles não podem ser esquecidos de jeito nenhum. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Alguém está me entendendo aí, gente? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Então, essa aqui é a razão da nossa fé, a base da nossa fé. Tudo começa aqui. Tudo. E começa em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, resumindo, andar na luz é estar fundamentado nas Escrituras Sagradas que vão nos abrir. Lembra-se que Jesus falou, certa feita, né? Que tínhamos a necessidade de estarmos o quê? Fazendo o quê com a palavra? Investigando-a, esquadrinhando-a. O texto que me vem à memória apareceu na tela, e alguém está lendo os meus pensamentos ou as minhas anotações. João 5,39. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. É importante. Se você está anotando esses textos, excelente, porque vai lhe ajudar a lançar o quê? Luz. João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ficou claro sobre a questão de andar na luz? Ficou claro? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, por favor, traga essa dúvida aqui à tona, que a gente está aqui para ajudar a levar a você a ver dentro das Escrituras que andar na luz é andar, não é, ligado às verdades da palavra escrita ou da revelação escrita. E o mais lindo, né, voltando ao texto da primeira carta de João, voltando ao texto da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, ó. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Aí podemos fazer uma tradução livre. Se estivermos vivendo a palavra, como ele é a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lembra-se disso? Evangelho de João, capítulo 1. Quem se lembra disso? Então,
encaixa tudo direitinho, tudo cai na palavra. E cai exatamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então podemos fazer aqui uma tradução livre, sem medo de errar. Se, porém, andarmos na palavra, como ele é a palavra, olha só que maravilhoso, como ele é a palavra, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue, olha que interessante, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Observe que não está falando no plural, poderias colocar todos os pecados. Alguém me perguntou, pastor, por que o texto não está todos os pecados? Porque o grego, ele é interessante, né? O texto grego, ele traz todo pecado, isso quer dizer todo tipo de pecado. E viermos a cometê-los, desde que haja arrependimento, reconhecimento e confissão, pode ser perdoado. Menos um tipo de pecado que a Bíblia nos ensina, que não é perdoado. Lembram-se? Todo tipo de pecado pode ser perdoado, mas a Escritura diz que existe um tipo de pecado que não é perdoado sob hipótese nenhuma. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguém tem ideia? Né? Vamos nos estender um pouquinho para ficar bem claro, isso aqui é importante. Alguém tem uma leve ideia ou uma ideia exata do que se trata esta blasfêmia contra o Espírito Santo? Fique na liberdade de abrir o áudio e de expor o que você entende, ainda que errado. Não se preocupe, estamos aqui para aprender uns com os outros e com a Escritura Sagrada. Mateus. Semelhante aos que os fariseus fizeram, né? Tipo, atribuir uma operação do Espírito Santo a um demônio. Exatissimamente, exatissimamente. Os fariseus alegavam que Jesus estava operando milagres por Beelzebu, que era o chefe, o príncipe dos demônios. Ou seja, eles estavam dizendo rasgadamente, você está endemoniado, você está expulsando o demônio, ou operando milagres, porque você está endemoniado. Isso é perigoso. E eles falavam que é com consciência, que é o mais triste de tudo. Então, para uma pessoa pecar contra o Espírito Santo, número 1, ela tem que ter consciência plena do que está falando. Número 2, ela não tem mais a sensibilidade ao arrependimento. Assim nos ensina a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, porque a mente já está o quê? Cauterizada, queimada, perdeu a sensibilidade ao reconhecimento pelo pecado e, ao mesmo tempo, ao arrependimento pelo mesmo. Se alguém disser, eu pequei contra o Espírito Santo, como é que você sabe que pecou contra o Espírito Santo? Porque, geralmente, quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo não se dá conta e não está nem aí. Não está nem aí. É coisa impressionante. Não está nem aí. É impressionante. Alguém tem alguma dúvida, uma pergunta, alguma abordagem a fazer? Sim, pastora Darlete. Olha, e eu já ouvi falar isso, né? Mas eu ainda não entendi bem. Ficar imitando línguas estranhas. Isso aí é o quê? É também blasfêmia contra o Aí não Espírito Santo? seria Porque a tem gente... blasfêmia, seria a irreverência à pessoa de Deus, porque a blasfêmia ela é muito pior. A blasfêmia ela leva a pessoa a afirmar um exemplo, tá? É só um exemplo, por favor. Se a senhora está falando em línguas, aí vem uma outra pessoa, olha lá, a pastora Darlete, está falando em línguas, não é Deus nela não, ali é um espírito maligno falando por ela. E essas pessoas que geralmente fazem isso, elas afirmam repetidas e repetidas e repetidas e repetidas vezes, e elas perderam a consciência do discernimento e do arrependimento. É um pecado zombar imitando línguas estranhas? Claro que é um pecado, mas é um pecado contra Deus. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela tira a pessoa a sensibilidade ao arrependimento. Foi o exato pecado de Ananias e Safira. Vocês sabiam disso? Tá. Quem sabia que o pecado de Ananias e Safira foi a blasfêmia contra o Espírito Santo? Quem sabia?
Eu não Não sabia. sabiam? Não. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Meu Deus! Se Pastor, você não sabia, anote. Isso aí é mas sério. aquilo não foi uma mentira? Como é que eu posso dizer? Eles tramaram contra a figura de Pedro, né? Eles não estavam, eles imaginavam que estava falando contra Pedro, né? Mas não seria só uma mentira? Não necessariamente. Vamos lá, vamos ler. O problema nosso, que na maioria das vezes, não prestamos atenção no que o texto está nos dizendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, preste atenção, por favor, irmãos, o que o texto está nos informando. Lemos e não prestamos atenção no que o texto está nos informando. Preste muita atenção aqui, ó. Olha o que diz o versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu o quê? Satanás, o teu coração, para que mentisses o Espírito Santo. Veja a gravidade dessa frase. Satanás tomou partido da situação. Como? Enchendo o coração de Ananias. Para fazer o quê? Mentir contra o Espírito Santo. Ou seja, tudo foi tramado conscientemente, sistematicamente, deliberadamente, sem uma gota de arrependimento. Com quem? Com sua esposa Safira. Isso aqui não é uma conjectura minha, o texto está nos mostrando isso, tá? Reservando parte do valor do campo, olha o que Pedro continua no verso 4. Conservando, porventura, não seria teu e vendido, não estaria em teu poder? Pois assentaste no teu coração este desígnio. Olha só, o que é desígnio? Uma estratégia pré-meditada. A palavra grega é esquematos. Então já vi uma estratégia elaborada, ó, já há tempo. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Claro que o Espírito Santo é Deus, mas aqui Pedro está deixando claro que se trata da terceira pessoa da Trindade, porque ela que convence o homem de quê? De quê? Vamos lá. O que a terceira pessoa da Trindade convence o homem de quê? De três coisas. Pecado. Justiça e juízo. Pecado, justiça e juízo. Ó, pecado, justiça e juízo. Aí fazemos três perguntas. Estavam eles agindo em boa fé ou em pecado? Segunda pergunta, estavam eles agindo na justiça de Deus ou na justiça humana? Terceiro, eles estavam com atitudes dignas de aplauso ou dignas do juízo de Deus? Temos que levar em consideração. Então, eram as três coisas que eles estavam confrontando de frente contra o Espírito Santo. E se não basta, olha o que diz diante o versículo 6, o versículo 5. Ouvindo estas palavras. Quem ouviu essas palavras? Ananias. Quem está me entendendo, gente? Quem ouviu essas palavras? Ananias. Ouvindo essas palavras, o que acontece com Ananias? Ele dá glória a Deus, aleluia, sai pulando, falando em línguas. O que aconteceu com Ananias depois que ele ouviu essas palavras da parte de Pedro? Ele morreu. Caiu no chão e morreu. Expirou e morreu. Caiu. Expirou e morreu, acho que é a mesma coisa. Expirou. Morreu, Expirou. acabou, tchau. Morreu. Brincou com Deus, levou. É sério isso aqui? Isso aqui é sério. Sobrevindo o quê? Grande temor a todos os ouvintes. Mas não para, a história não acaba por aí.
Verso 6, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Aí Pedro, verso 8, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? E o que ela diz? Cai no mesmo problema. Sim, portanto. Verso 9, tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo por tentar? Almeida diz tentar, mas o texto grego diz afrontar. Por que entraste em acordo para afrontar? Sabe o que é afrontar? Resistir conscientemente, mentir, pecar contra o Espírito Santo conscientemente. Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Verso 10. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, a acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. O verso 11, para mim, é fantástico. Olha o que diz. E sobreveio o quê? Grande temor a toda a igreja, a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. E eu falo com muito respeito, por favor, não me mal interprete. Imagina se isso acontece na sua igreja. Meu Deus! Deus matou lá um casal que estava brincando com Deus. Deus matou na minha igreja semana passada, pastor. Um casal que estava brincando com Deus já há muitos anos. Vocês pensam que a igreja vai ficar contentinha? Vai estar todo mundo de cara no pó, fazendo campanha de saco e cinza, pedindo misericórdia. Eu já presenciei isso na minha vida em 4 igrejas. Que Deus matou pastores de igreja e pessoas que estavam brincando com Cristo no altar. Meu Deus. Nosso Deus é paciente, amém? Quantos creem que nosso Deus é paciente? Alô? Mas a paciência dele, quando acaba, saia da frente. Ele dá oportunidade para arrependimento, ele dá oportunidade para quebrantamento, ele dá oportunidades 1000. Mas quando Deus coloca a mão, quer dizer o seguinte, esgotou tudo, acabou tudo. Aí já entraram o quê? Para a afronta ao Espírito Santo. Observe que quando Deus mata alguém hoje, nos dias de hoje, se trata da afronta ao Espírito Santo. Que pequemos contra o Pai, que pequemos contra o Filho, mas afrontar o Espírito Santo é brincar com fogo. Vamos a um texto na carta aos Hebreus, só para ficar bem clarinho isso. Hebreus capítulo 10. A Bíblia diz que o nosso Deus é fogo consumidor, que Deus tem misericórdia, que ele não precise consumir alguns com seu fogo para cair temor nas igrejas, porque em algumas igrejas, infelizmente, está faltando temor. Hebreus capítulo 10, verso 26, 27, 28 e 29. Anote isso aqui. Hebreus capítulo 10, verso 26, 27, 28 e 29. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo, preste atenção nisso aqui, que texto tremendo, certa expectação de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Verso 29. De quanto mais severo castigo, olha só, julgai vós, será considerado digno aquele, olha só, que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou, uma outra tradução diz, afrontou o Espírito da graça. Tudo isso resume-se o quê?
no pecado contra o Espírito Santo. Então, para um crente chegar a esse ponto, não é do dia para a noite, deixa isso bem claro. É um processo, Pode demorar dias, semanas, meses e até anos. Um exemplo, outros 2 exemplos, eu não vou me estender mais, porque a gente precisa avançar um pouquinho antes do irmão Jobé falar, só para fechar aqui. Temos 2 exemplos de homens que abriram brecha para Satanás e, consequentemente, trouxeram sobre si juízo. Saul, que ali teve uma afronta contra o próprio Espírito do Senhor, e Judas, que diz o texto nas Escrituras, que no momento que Jesus deu o bocado molhado de pão, o que acontece? Imediatamente, Satanás entra em Judas. Então, geralmente, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, se dá como comportamento terminal, comportamento final, a possessão de Satanás na vida da pessoa. Irmão Jobé, depois um outro aluno que queira fazer uma abordagem. Irmão Jobé. Pastor, só para ver a minha versão, a versão nova, a versão transformadora, está escrito assim: imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança, que santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Menosprezou, está em si a palavra ultrajou, afrontou, ou seja, tudo feito com plena consciência. Exato. O problema está na consciência do ato. Essa pessoa já tá longe de Cristo, já está longe vamos botar assim, do Evangelho há muito tempo. Ou seja, é um crente mais do que desviado, e está dentro da igreja, e está servindo a igreja, está servindo a Cristo, mas está com a mente cauterizada, como diz 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2. O que é cauterizado? Já perdeu a sensibilidade ao arrependimento. Alguém mais gostaria de fazer uma abordagem? Assim como o Fábio colocou aí, mente cauterizada. Isto, mente cauterizada, exatamente. Fábio hoje está com revelação, né? Está tirando das minhas notas várias coisas que eu vou falar. Eu estou para falar, ele já joga na tela. Que esse negócio está sério. Mais alguém, por favor? Pastor, é lícito então falar que Nadab e Abiú e Uzá também tiveram esses mesmos procedimentos, ou deles foram... Exatíssimo. A Escritura nos ensina, presta atenção que interessante isso aqui. Olha a colocação que a irmã Angélica, Deus está usando a irmã Angélica, né? E com graça, com fogo. Nadab, Abiú e Uzá. Se lembra o que aconteceu? Quem se lembra o que aconteceu com Nadab, Abiú e Uzá? Alguém se lembra? Ou é só a irmã Angélica e eu que nos lembramos? Quem se lembra? Um aluno abre o áudio rapidinho, diz o que aconteceu com esses 3 aí. Não são os 3 patetas, mas agiram como patetas, vamos dizer assim, no sentido espiritual. Quem se lembra o que aconteceu com Nadab e Abiú e com Uzá? Alguém se lembra? Foi o fogo estranho que eles levaram no... Fogo estranho, perfeito. E no caso de Uzá? Alô? E no caso de Uzá? O que aconteceu de curioso com Uzá? Ele tocou na Arca da Aliança, pastor? Isto, preste atenção. Nem Nadab, Abiú e nem Uzá estavam inocentes. Por quê? Porque Nadab e Abiú, o que eles eram, gente? Vamos lá, vamos voltar a fita. O que eles eram? Eles eram pessoas do povo, eles eram soldadinhos de chumbo. Quem era Nadab e Abiú? Eles eram sacerdotes, não é? Sacerdotes. Anotou? Então, eles tinham consciência do que a lei prescrevia. E o que a lei prescrevia sobre apresentar fogo em qualquer parte do tabernáculo? O fogo tinha que sair do altar. Levítico capítulo 6, verso 12 e 13. Este fogo do altar, ele chegava ali uma vez por ano,
quando a glória, o Shekinah, descia sobre o tabernáculo. Então, este fogo ele era transferido para o altar do holocausto. E o altar do holocausto tinha que estar ardendo o ano inteiro. É o que diz lá em Levítico 6, 12 e 13. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Dentro dos regulamentos, então, para você acender o candelabro de 7 braços, o sacerdote, para manter o candelabro de 7 braços aceso, o que ele tinha que fazer, gente? Pegar um palitinho de fósforo, riscar e acender? Tinha que pegar um espevitador, que era uma espécie de um pavio, e ir lá no altar do holocausto e puxar o fogo que desceu do céu, e entrar no tabernáculo e acender as lâmpadas. O problema de Nadab e Abiú, que eles não fizeram isso. Sabiam que não podia, fizeram. Eles afrontaram a Escritura, a ordem de Deus e o próprio Espírito Santo. Tinham consciência do que estavam fazendo. Gente, eles não eram bobinhos, não. Quem está me entendendo? Eram sacerdotes. Tiago 4,17, que diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que acontece? Comete pecado. Brincaram com Deus, brincaram com fogo, brincaram com o Espírito Santo. Pecaram. Simples. Foram, por ser a lei, eles foram eliminados. Usar a mesma coisa. Lei. A mesma coisa, mas usar não era sacerdote. Mas ele tinha a seguinte informação: a Arca da Aliança foi elaborada, construída para ser levada nos ombros dos sacerdotes. Alô? Presta atenção. A Arca da Aliança fora elaborada, fora construída para ser levada nos ombros dos sacerdotes através de varapaus. Quem se lembra disso? Sabia disso. Não apenas os sacerdotes, o povão sabia, porque era lei. Aí vai lá o tio Uzá, cheio das melhores intenções do mundo. Olha só, a arca está num carro de boi, está indo para lá, vai tropeçar, vai cair, vai arrebentar, vou dar uma mãozinha. Não dá mãozinha a Deus, não. Todo aquele que quer dar uma mãozinha para Deus, infelizmente, sai quebrado. E Uzá não saiu quebrado, foi fulminado. A arca não era para ser tocada. Então, a colocação que foi feita é corretíssima. Ou seja, é o pecado feito conscientemente contra a pessoa do Espírito Santo. E se a gente for trabalhar com essa temática, a gente sai daqui às 4 horas da manhã. Porque a Bíblia é cheia de exemplos. Bispo Fábio, irmão Fábio, desculpe. Eu gosto muito de um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do verso 17 em diante, que fala: aquele que se ajunta com o Senhor, faça o mesmo espírito. Aí ele fala: fuja da prostituição e tal. Quando chega no verso 19 e 20 ali, ele fala que nós fomos comprados por um bom preço. E aí ele fala assim, e fala que nós somos a morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Perfeito. Aí ele fala: nós fomos comprados por um bom preço, então glorificai a Deus no vosso corpo. Olha então, só. Todas as nossas atitudes com o nosso corpo, seja com a boca, com o olhar, com a mente, que faz parte do nosso corpo, ele tem que glorificar Deus, porque nós fomos comprados por um bom preço, ou um alto preço, que não é prata nem ouro, que é o sangue de Jesus. Então, a partir do momento que fizemos qualquer coisa, depois de, igual leu o texto de Hebreus, de houvermos ouvido a verdade, já não há mais sacrifício, né? Mas sim uma expectação horrível de fogo que queimará os desobedientes, né? Os inimigos de Deus. Então, tem que glorificar Deus com o nosso corpo, porque o nosso corpo é a morada e a habitação do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, todo cuidado é muito pouco. Temos que ter vigilância redobrada, diz o apóstolo Paulo em outro texto, né, que o Fábio aqui me faz lembrar, né? Tudo que fizermos através de palavras, atitudes, por obras, que o quê? Que glorifiquemos ao Senhor. Então, tudo é para a glória dele. Tudo. E no momento que eu faço algo que não é para a minha glória, que é para a minha demonstração
pessoal, que é para o meu exibicionismo pessoal, eu estou com graves problemas. Deixa eu fazer um fechamento aqui de uma temática importantíssima, já que estamos falando do texto de 1 de João 1:7. Vou lê-lo de novo. Eu quero bater bem nessa parte aqui, que eu não posso sair desse tópico sem não deixar tudo claro. Ó, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Anote aí se você não tem anotado, se você não se lembra, se você não sabe. A função do sangue de Jesus na vida minha, na sua, na nossa vida como cristãos, é a purificação dos nossos pecados, passados, presentes e até mesmo futuros. Até aqueles pecados que ainda vão ser cometidos, o sangue de Jesus tem esse alcance. Mas preste atenção, você vai saber bem o que eu vou lhe dizer agora. Muitos, por desconhecimento das Escrituras Sagradas, muitos, por desconhecimento das Escrituras Sagradas, quando estão defrontando o desafio de endemoniados, primeira coisa, o sangue de Jesus tem poder. O que é isso? Aonde está escrito isto na Bíblia? Que Jesus deu autoridade aos discípulos para usarem o seu sangue para expulsar demônios. Aonde está escrito na Bíblia que o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago e Judas receberam autoridade para usarem o sangue de Jesus para expulsar demônios? Da onde veio isso? Não existe, irmãos. Lamentavelmente, é uma distorção, é uma crendice séria, grave, que começou a ser ensinada no final dos anos 80, entrou nos anos 90 e estranhamente está até os dias de hoje. O sangue de Jesus tem poder. Passou um gato preto debaixo da escada, o sangue de Jesus tem poder. Pulou uma rã no meio da noite na perna do irmão ou da irmã, o sangue de Jesus tem... Isto, o que é isso, irmãos? O sangue de Jesus é precioso demais para ser vulgarizado, colocado como algo leviano. Por favor, entendam isto. Se alguém tem dificuldade de entender, o sangue, a função do sangue de Jesus é perdão, é remissão, purificação de pecados. Expulsar demônio? É o nome de Jesus Cristo. Está bem claro isso aqui? Ou não? Alguma dúvida? Você acredite, numa outra turma, eu não falo isso por menosprezar, levantaram 5 com dúvida. Eu não sabia que o sangue de Jesus não era para expulsar demônio. Como assim? Eu fui ensinado assim, 38 anos na igreja. Coloquei a mão na minha cabeça, papai do céu, vou ter problema com o pastor destes alunos. E eu estou tendo. Não estou rindo de graça não, mas estou tendo problema. Um já me chamou há algumas semanas. Que negócio é esse? De dizer que o sangue de Jesus é para expulsar demônio. Não, meu irmão, me perdoe, mas aonde o senhor tem a base bíblica? Não interessa. Eu aprendi dos meus pastores. Mas os seus pastores não lhe ensinaram aonde está escrito? Está na Bíblia, em algum lugar. Mas eles não lhe mostraram? Não. Não interessa, eu me fio na palavra deles. Irmão, então o irmão é Tessalonicense. Não, a minha igreja chama-se igreja tal, não vou dizer o nome da igreja, senão eu vou estar delatando, eu vou estar... Gente, que conflito! Eu estou passando um conflito com alguns alunos cujos pastores estão amarrados numa mentalidade nada bíblica. Se Deus não tiver misericórdia, eu vou perder nas próximas semanas de 3 a 5 alunos por causa desta mentalidade. Mas o sangue de Jesus, repito uma vez mais, é para perdão de pecados. Para expulsar demônios, é o nome de Jesus. Está claro isso? Está claro? Ufa, que alívio! O texto é tão claro, né, pastor? Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, serpentes. Mas, irmã Angélica, a senhora é felizarda, a senhora é seu esposo.
porque eu estou quebrando a cabeça aqui com 5 alunos que aprenderam de uma maneira bem estranha. E para modificar isso eu não consigo, eu não posso. Tanto que um deles me confrontou por telefone esses dias. Entende? Eu carinhosamente perguntei, me dá base bíblica. Não interessa. Eu aprendi com os meus pastores, irmão. Não estou querendo ser intrometido nem delicado, mas eu quero aprender também. Você não precisa aprender, ok. Mas, bem, a gente sempre vai ter esse tipo de conflitos, queiramos ou não. Número 3, vamos lá. Atitudes corretas do crente em relação à morte de Jesus Cristo. Número 1, crer na sua eficácia e veracidade. Número 2, lembrar dela através do memorial chamado Ceia do Senhor. Qual é o objetivo da Ceia do Senhor? Anote aí, tem 3 objetivos. Lembrar-nos do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Lembrar-nos do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, dando-nos o quê? A justificação. Lembrar-nos do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, dando-nos o quê? A justificação. Número 2, lembrar-nos daquilo que Ele hoje faz por nós, através do seu Espírito Santo, dando-nos a santificação. Lembrar-nos daquilo que Jesus hoje faz por nós, através do seu Espírito Santo, dando-nos o quê? A santificação. E lembrar-nos daquilo que Ele fará por nós, redimindo o nosso corpo, dando-nos a glorificação. Uau, que lindo! Então, a morte de Jesus, ele tem um alcance no passado, justificação, no presente, santificação, e no futuro, glorificação. É lindo o poder da morte de Jesus. Um detalhe que talvez vale a pena notar. Na Bíblia você não vai encontrar, isso é uma curiosidade apenas, nada mais. Não existe em nenhum lugar da Bíblia a frase ou a expressão Santa Ceia. Um aluno quase infartou. Não existe. Que isso, pastor? Fala sério, não existe. Alguém já encontrou? Na Bíblia, esta frase ou esta expressão Santa Ceia não existe. Existe ceia do Senhor, mesa do Senhor, comunhão do Senhor ou simplesmente comunhão. Mas é errado a expressão Santa Ceia? Não, em nada errado. Só que temos que entender que essa expressão não está na Bíblia, não está escrito. Como a expressão Santíssima Trindade. Essa expressão tem algum lugar na Bíblia escrito? Alguém se lembra? Não existe. Mas nós sabemos que nosso Deus é um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso chama-se doutrinas implícitas. Elas existem, estão na Bíblia, mas não aparecem com os correspondentes nomes que aprendemos dentro da teologia. A teologia, ela nos ajuda o quê? Dando alguns pequenos rótulos, não é verdade? Para compreendermos certas verdades. Outra atitude correta em relação à morte de Jesus Cristo é pregá-la a todos. Temos que pregar a morte de Jesus. Por que não? Porque foi através dessa morte que tivemos acesso à presença de Deus, à presença do Pai Celestial. Vamos ao tópico 4, na outra página. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo foi e sempre será o maior acontecimento da história da humanidade. É mais importante que a descoberta da escrita, que a invenção da roda, que a chegada do homem à lua, que a descoberta de todas as vacinas para todas as doenças ou qualquer outro fato que já existiu ou existirá. A ressurreição de Jesus Cristo é a pedra fundamental do cristianismo.
Sem a ressurreição de Jesus Cristo, o cristianismo não existiria. Que tragédia seria para a humanidade? Todos nós estaríamos perdidos para sempre, mas graças a Deus ele ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos e está conosco. Entre nós e em nós, hoje, agora mesmo. O que a Bíblia tem nos dizer a respeito da ressurreição de Jesus Cristo? É importante deixar claro, irmãos, que ao longo da história passaram muitos e muitos personagens, né, que deixaram a sua marca na história da humanidade. Poderia aqui citar Alexandre o grande conquistador macedônio, que conquistou praticamente 1/3 da Ásia, quase toda a Europa e norte da África. Suas cinzas estão até hoje na cidade da Babilônia, que seria hoje, né, Bagdá, no Iraque. Napoleão Bonaparte, um grande imperador francês que conquistou, né, praticamente toda a Europa, forçando até os reis de Portugal migrarem para o Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar de Napoleão Bonaparte. Ele está sepultado e as suas cinzas estão na ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico. Já tive a oportunidade de visitar as sepulturas dos principais reis da Inglaterra e da Espanha, porque sou historiador, então não é que eu tenha prazer de estar em cemitério. Eu faço isso por pesquisas de história e de arqueologia. É desagradável, mas como historiador e arqueólogo que eu sou e tenho me vindo obrigado a fazer esse tipo de investigação histórica e arqueológica. Mas o que muito me alegra, irmãos, de todas as sepulturas, de todas as tumbas que eu já pude visitar com os nomes dos personagens da história, tem uma na cidade de Jerusalém. Alô? E quando você estiver lá, você vai ter uma sensação que dá arrepio de cima a baixo. E essa sepultura ela está entreaberta. Uma grande roda na entrada da porta, mas bem na entradinha tem um epitáfio, ou seja, uma tabuleta escrita em hebraico e em inglês. Ele já não está aqui, ressuscitou. Isso é maravilhoso. Não tem jeito os seres humanos baterem na tecla. Jesus não está. Não, Jesus não existiu. E onde estão, então, as suas cinzas? Aonde estão os seus ossos? Aonde estão os seus restos mortais? Não estão em nenhum lugar da terra, porque foi o único que veio a esta terra, viveu, morreu, ressuscitou, está vivo à direita de Deus e está vivo dentro de nós, pelo seu glorioso Espírito Santo. Existem centenas de provas históricas, ainda que os historiadores céticos, incrédulos, não as queiram aceitar, mas Jesus ressuscitou, é um fato. Quantos creem na ressurreição de Jesus? Amém, Jesus. Que vitória, glória a Deus. Melhor do que alguns que não creem que a terra é redonda. Gente, tem pastores que batem na tecla, a terra não é redonda, a terra é plana. Meu Deus, olha. Então, eu encaro com carinho, mas com energia. Então, você não acredita na Bíblia. O que diz a Bíblia? Ué, tem 7 textos, com todas as letras, que dizem que a terra é redondinha. Não, isso é mentira. Quando eu mostro, eles procuram contra-argumentar. Então, ou o camarada admite que não conhece a Bíblia, ou se conhece a Bíblia, não crê na Bíblia. Agora, dizer que a Terra é plana, pelo amor de Cristo, antes que a ciência fizesse as descobertas que fez ao longo de mais de 3.000 anos, a Bíblia já diz. Eu tenho um familiar, não vou entrar em detalhes, né? Um familiar do lado de minha esposa, que é crente, e bate pesado. A Terra não é redonda. Mas peraí, a Bíblia? Isso aquilo ali é figura de linguagem. Opa, então o negócio está feio. Então os fenômenos científicos que nós conhecemos, como a curvatura da Terra e outras coisas, mas deixa quieto, isso aí nós estamos aqui para criar um cavalo de batalha, né? Mas tem alguns que não creem na ressurreição de Jesus, que entre nós é muito mais grave do que não crer que a Terra é redonda, tá? Vamos então ver o que a Bíblia nos fala sobre a ressurreição de Jesus. Número 1, quais são as provas da ressurreição de Jesus Cristo?
Embora as falsas religiões, os ateus e até mesmo muitos teólogos liberais da chamada alta crítica tentem negar este fato, ele realmente aconteceu. É histórico, que coisa linda, e é comprovado. As principais provas que temos se encontram na própria palavra de Deus. Irmãos, vamos partir desse princípio. Se a palavra de Deus nos diz, escute, você pode ter o mais lindo, o mais elaborado, o mais convincente argumento. Esquece. Se a Bíblia me diz, para mim, é o suficiente. Eu não estou aqui para questionar a Bíblia. Eu estou aqui para aprender e crer na palavra de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Ainda que a minha lógica, a minha razão não consiga alcançar a devida compreensão sobre fato A, fato B ou fato C, o que eu faço? Quando a minha mente não alcança a compreensão daquele fato pela lógica humana, eu decido crer. Eu decido pedir, Senhor, tenha de mim misericórdia, ajuda-me a crer. Eu não quero apenas ter a razão. É muito bom ter as duas coisas juntas. Estão me acompanhando, gente? É bom demais ter fé e razão caminhando juntas, mas vai chegar em certos aspectos que a Bíblia, que este livro aqui nos revela, que fé e razão não vão poder mais caminhar juntos. Só vai poder caminhar juntos, sabe o que? Fé. Só isso. Não tem jeito. Não tente racionalizar certos aspectos que a Bíblia nos ensina que não vai funcionar. Tem que ser por fé. Ah, pastor, eu não tenho esta fé. Então começa a gritar, começa a chorar, começa a clamar, Senhor, ajuda-me a ter fé, para crer nesse aspecto que a minha mente insiste em racionalizar. Como, por exemplo, a ressurreição de Jesus é uma coisa que eu não posso racionalizar. Eu tenho evidências bíblicas que, para mim, that's it. É o suficiente. Agora, tem crentes que estão questionando. Não, é por causa disso, é por causa daquilo. É um direito que cabe a cada um. Mas eu sei que, à luz da Bíblia, que no momento que eu começo a racionalizar, eu estou fazendo o quê? Eu estou questionando. E eu não estou aqui para questionar. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Vamos lá, então. Isso aqui é interessante. Olha só. Número 1. A inefabilidade e a inerrância das profecias bíblicas. Nenhuma profecia das Escrituras Sagradas até hoje falharam. Eu vou repetir. Nenhuma das Escrituras bíblicas falharam. Nenhuma das profecias bíblicas falharam. O Salmo 16, verso 8 ao 10 diz que Deus não deixaria que o seu santo ficasse abandonado no sepulcro, nem seu corpo se descompusesse. Ali diz o Salmo 18. Vamos ler esse Salmo, porque pode eu estar aqui fazendo uma leitura muito superficial e não estou convencendo quem está me ouvindo. Salmo 16, versos 8, 9 e 10. Salmo 16, verso 8, 9 e 10. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita. Não serei abalado, alegra-se, pois, o meu coração e meu espírito exulta, e até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Olha só interessante. O Senhor tem sempre a minha presença. Olha só. Aqui é Jesus falando de quem? Do Pai. Como é que eu sei? Olha, estando Ele à minha direita. Quem está à direita do Pai? Jesus Cristo. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Temos que interpretar o que estamos lendo. Alegra-se, pois, o meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo. Ele está falando de quem? Do corpo dele, Jesus. E repousará seguro. Verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, isto é, na perdição. Nem permitirás que o teu santo
veja a corrupção. Em outras palavras, não permitirás que o meu corpo entre em decomposição. E isso não aconteceu. Os corpos de todos os que foram crucificados sofreram decomposição, mas o corpo de Jesus Cristo não, porque ele ressuscitou. O apóstolo Paulo cita este texto em Atos 2, 25 ao 36. Observe isso aqui, ó. E também o apóstolo Paulo em Atos 13, 35, para dizer que ele se refere a Cristo. Eles afirmam que este texto é uma profecia messiânica que se cumpriu com a ressurreição de Jesus. Nenhuma profecia bíblica falhou ou irá falhar. Isaías 40, verso 8, confirma isso. Números 23, 19, Marcos 13, 31. Se a ressurreição de Jesus não tivesse ocorrido, nenhuma outra profecia bíblica teria valor. Graças a Deus, Jesus está vivo. Essa é a razão da comemoração da Páscoa. Alô? Quando comemoramos a Páscoa, não comemoramos por causa dos coelhinhos ou dos ovinhos de Páscoa. Eita, aí temos outro probleminha. Eita, é errado valorizarmos os coelhinhos e os ovinhos de Páscoa. Valorizar acima da verdadeira Páscoa, sim. Por isso temos que ser muito cautelosos a ensinarmos as crianças a separar bem as coisas. Eu conheço crianças de várias igrejas, entendam isso que eu vou lhe dizer, que atribuem a Páscoa ao ovinho e ao coelhinho, mas não à ressurreição de Jesus. Porque as coisas se misturam, então tem que ser tudo bem, ó, separado. Tudo bem explicado. Não é errado, deixa bem claro. Não é errado que a criança, né, tenha esse momento de inocência, ter lá o seu ovinho de Páscoa, não é errado. É errado a criança ser ensinada que a razão da Páscoa é o ovinho e o coelhinho. Mas como é que nós vamos ensinar isso? Deixar bem claro. Olha, houve uma tradição que não teve nada a ver com a Páscoa, que se criou um coelhinho e um ovinho, dando a entender que isso seria a razão da Páscoa, porque o coelho fala do quê? De fertilidade. E o ovo fala de vida. Mas a verdadeira Páscoa que nós cremos e pregamos está baseado na morte e na ressurreição de Jesus. Porque Jesus comemorou a primeira Páscoa, que é a Páscoa judaica. Aí a professora de escola dominical tem que ter aquele carinho de dizer, olha, qual foi a primeira Páscoa? O que foi a Páscoa judaica? Foi a saída dos filhos de Israel do cativeiro egípcio. Então, tudo isso tem que ser ensinado com muito carinho, com muita cautela e com critério, para não haver misturas na cabeça das crianças. E isso dá um nó cego. Eu conheço filhos de pastores. E quando você faz a pergunta, qual a razão da Páscoa, o coelhinho e o ovinho? Só isso? Só isso. Não, que isso? A razão principal da Páscoa é a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem claro isso aqui? Nenhuma dúvida? Tá claro? De repente pode não estar suficientemente claro. Número 2. Túmulo vazio. Tanto Mateus quanto Marcos 16, 5, 6 e Lucas 24, 2, 6 escrevem: o túmulo de Jesus ficou vazio. Seu corpo desapareceu, sem que a pedra, pesadíssima e selada com o selo oficial, fosse removida. As mulheres, os romanos e os discípulos viram aquele túmulo vazio. A título de informação, se deduz, né, porque era muito comum aquelas pedras arredondadas selarem a entrada dos sepulcros, né? Os sepulcros ali na antiga Palestina não eram como hoje, dentro da nossa cultura, né? No formato de gavetas ou no formato terrestre. Eram geralmente em rochas, dentro de cavernas, e consequentemente, como haviam muitas cavernas naquela região da Palestina e em várias outras, né, que a Palestina é muito comum você encontrar muitas e muitas cavernas, então era comum
colocarem-se pedras, chamadas pedras de moinho, geralmente no formato arredondado, e elas pesavam de 8 a 10 toneladas. Em outras palavras, tinham que ser em torno de 10 homens para fazer rolar aquela pedra. Eram muito pesadas, para então selar definitivamente qualquer brechinha que houvesse na entrada da sepultura, para não haver chamado roubo ou violação de corpos ou de cadáveres. Com respeito à morte e à ressurreição de Jesus, a própria Bíblia testifica, né, que as mulheres viram a pedra removida, que os romanos e os discípulos. E com um agravante, se você se lembra, quando Jesus morreu, os fariseus ficaram tão nervosos que exigiram a Pôncio Pilatos, né, que fosse colocado o selo do imperador. Olha só, gente, como diz o ditado, que chique! Só a sepultura de Jesus tinha que ter o selo do imperador. Que coisa, né? Porque o imperador romano não tinha a mínima ideia que aquele era o rei de reis e senhor de senhores. Que coisa linda, né? Então, só segundo a história, para ter o selo do imperador, tinha que ser uma pessoa da nobreza romana. E ali Jesus não era nem um nem outro, não era nobre, não tinha nenhuma nobreza com os judeus, diretamente falando, né? E com os romanos. Mas aquilo ali foi uma ação diabólica para tentar frustrar a ressurreição de Jesus. Só que o diabo saiu perdendo mais uma vez, né? Não, o que quer dizer aquilo? Ninguém toca num sepulcro com o selo do imperador, porque seria punido com morte. Imagina a cara dos soldados romanos, quando chegaram lá e viram a pedra removida. Estamos todos mortos, estamos tudo frito. E agora? Foi um desespero. A Bíblia não dá detalhes, né? Mas eu creio que teve gente morta aí, né? Mataram alguns soldadinhos ali, porque viram a pedra removida e o selo quebrado. Essa é uma prova indubitável da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Número 3, as aparições do Senhor. Jesus apareceu várias vezes, em diversos lugares diferentes, sob diversas formas, a vários de seus discípulos, durante 40 dias. Está percebendo? O número 40, ele é muito frequente na Bíblia. Quem já percebeu a ocorrência do número 40 na Bíblia? Anote aí. O número 40 na Bíblia é o número do teste e da perseverança. Oh, que interessante! 40 dias e 40 noites. 40. Então 40 dias, 40 anos no deserto, peregrinando o povo de Israel. Então, o número 40 na Bíblia fala de teste, fala de perseverança. Então, Jesus se apresentou por 40 dias aos seus discípulos e a muitas pessoas como um teste de fé, como um teste da perseverança. Foram mais de 500 pessoas que viram o Senhor ressurreto. Será que todas essas pessoas estavam loucas, tiveram alucinações, ou pegaram uma mentira? Absolutamente não. Estariam elas dispostas a morrer por um Salvador que estava morto, que disse que iria ressuscitar e não ressuscitou de maneira alguma? Estas testemunhas tinham certeza acerca de quem haviam visto Jesus Cristo ressuscitado. Deu uma de bobo aquele chamado Tomé. Não. Houve uma ocasião que Jesus apareceu lá no cenáculo e Tomé, né? Não. Se eu de maneira nenhuma, se eu não tocar meu dedão lá no seu lado e tocar nas suas feridas, nas suas mãos, de maneira nenhuma crerei. Tomé. Tomézão da vida, né? Falou e ganhou depois. Passados uns dias, paz seja convosco. Que susto, que nervosismo, que angústia. Aí Jesus, vem cá, ó, coloca o dedinho aqui, ó, do meu lado. Jesus aí diz, bem-aventurados aqueles que creram, mas não viram. Que Deus nos ajude, irmãos,
a crer, independente de que vejamos. Mas tem crente aí difícil na situação, tem que primeiro ver, tem que experimentar vendo. Se não experimentar vendo, não crê de jeito nenhum. Mas fique tranquilo, vai chegar um momento, se você está exigindo ver, ele vai te dar uma prova tão forte que você vai sair igual a Tomé berrando. Senhor, Senhor meu, Deus meu. Importante. Pedimos a misericórdia de Deus para alimentarmos esta fé. Número 4, a igreja primitiva. Em 10 minutos já terminamos a nossa aula. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, olha essa aqui, a sua igreja não veria os sinais que ele prometeu que seguiriam aos que nele crescem. Ele disse isso após a sua ressurreição. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, aqueles crentes não viveriam cheios de alegria, paz, entusiasmo e certeza de que gozariam da vida eterna, no presente e após morte. Basta vermos o livro de Atos, como a igreja vivia, para termos a certeza da ressurreição de Jesus. Amém. Há algum tempo atrás, eu conheci um evangelista, estranho isso que eu vou dizer, um evangelista que não acreditava na ressurreição de Jesus. E aí me deu vontade, a língua coçou para perguntar ao pastor dele, mas como é que o senhor separa um camarada evangelista da igreja que não crê na ressurreição de Jesus? Mas aí a língua tem que ficar quietinha, né? Mas coçou. Dá uma vontade, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui convidado para um seminário de escatologia, isso já há uns 8 anos, aí na área de Boston. Aí estava lá o evangelista e eu bati na tecla, né? Meu irmão, e aí? Crê na ressurreição de Jesus? Ainda não. Por quê? Por isso, por isso e por isso. Aí eu fiz um pacto secreto com Deus. Falei, Deus, o negócio é o seguinte, são 4 dias que eu estou ministrando aqui, eu quero ver um milagre. E sabe qual vai ser o milagre? O milagre é que eu quero, segundo a tua vontade, usa o meu irmão para orar sobre um enfermo. Aí ele vai acreditar que Jesus ressuscitou. Interessante isso, né? Cheguei numa quinta, ministrei na sexta, ministrei no sábado, não acontece nada. Amanhece no domingo, eu estou angustiado. Senhor, eu sei que tudo é feito segundo a tua vontade. Mas cria uma situação, Senhor, uma situação, só isso, não peço mais nada. A glória vai ser só para ti. E eu não vou dizer nunca isso para ninguém, só minha esposa e agora vocês que estão sabendo. Irmãos, teve um momento que aquele evangelista começa a chorar. E do lado oposto da igreja tinham mais de 400 pessoas. Tinha um paralítico de nascença, com as pernas todas sequinhas. Já viram? Esses paralíticos de nascença que a perna está toda sequinha. E eu falando, Jesus, será que eu estou errado? Mas vai acontecer um negócio aqui grande. E eu já meia hora de terminar minha mensagem, daqui a pouco levanta o evangelista, começa a gritar, a chorar, levantar os braços, ele de olhos fechados, ele começa a sair do lugar dele e vai na direção do paralítico. Adivinha o que aconteceu? Colocou as mãos no paralítico, ele não estava percebendo o que estava acontecendo. Orou e ele levantou. A partir daquele dia, 2 milagres aconteceram. O paralítico de nascença começou a andar e ele creu na ressurreição de Glória a Deus. Isso foi lindo, gente. Eu falei, papai, Glória vou a sair daqui feliz da vida. Eu estava inconformado de ver um evangelista que negava a ressurreição de Jesus. Ei, você acredita em milagre? Quem acredita em milagre? Alô, se você não acredita, eu vou pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida e usar a sua vida. Para através da sua vida acontecer um milagre. Pastor, não me joga urucubaca. Não é urucubaca, não. Eu vou estar pedindo a Deus, Senhor, se tem algum aluno que não crê em milagre, exatamente usa-o para que o milagre aconteça. E Deus vai usar. E Amém. você vai, igual a criança, pastor, Deus me usou para fazer um milagre. É ele que faz, ele prova que está ressuscitado. Quantos creem que Jesus ressuscitou? É Amém. lindo. Deus. Oxalá que essa seja uma convicção constante em nossos corações, que definitivamente ele ressuscitou. Para terminar,
para terminar. Número 5. Eita, isso aqui é delicado, mas é lindo. O batismo com o Espírito Santo. Jesus disse que depois que ele ressuscitasse e fosse assunto aos céus, ele enviaria o Espírito Santo. E tal aconteceu. 10 dias após ele subir ao céu. O que ele faz? Ele envia o seu Espírito Santo. Para quê? Para nos encher de ferramentas, para ele melhor o servir. Alguns de vocês ainda não alcançaram a experiência do batismo no Espírito Santo? Temos aqui alguém que ainda não alcançou? Ou todos já alcançaram? Alguns ainda não alcançaram. Quero dizer a vocês que Jesus vive, e vocês sabem disso. Amém. Jesus ressuscitou, Amém. está à direita de Deus. Amém. Ele está aqui entre nós, pela Amém. sua presença, pelo seu Santo Espírito. Amém. E se ele quiser, porque terminemos esta aula, antes que você vá para a sua caminha, descansar e amanhã trabalhar, ele pode lhe batizar com o Espírito Santo. Amém, Jesus, glória a Deus. Assim como ele pode fazer durante essa noite, como eu já vi. Jesus despertar, né? O caboclo, né? O que está acontecendo? Está recebendo o batismo com o Espírito Santo. Uau. Já vi pessoas, isso já vi pessoas, né? Receberem no chuveiro. É coisa louca, né? Nosso Deus faz como ele quer. Como ele quer. Eu quero terminar essa aula deixando essas 2 recomendações. Primeira recomendação era suposto hoje corrigirmos os exercícios, mas nós vamos corrigir tudo de uma vez só já na próxima aula. Então, na próxima aula, vamos corrigir todos os exercícios. Então, vinha preparado, vamos corrigir tudo até o final, tá? Não vamos deixar nada pendente. Essa é a recomendação que eu quero deixar para você. Façam todos os exercícios até o finalzinho, é um bloco pequeno, que é em cima deles é que nós vamos nos basear com a provinha de Cristologia. E segundo, eu quero orar. Amém. Agradecendo por esta aula e pedir que a experiência do batismo no Espírito Santo alcance a sua vida, se ainda não alcançou. Amém. E você que já é batizado, que ele renove os Amém. seus dons, a sua graça, a sua presença. Tá? Vamos então orar pedindo isso ao Senhor. Você que ainda não recebeu a experiência do batismo no Espírito Santo, só confie. Se não acontecer nada aqui agora, está na soberania dele. Pode acontecer antes de você ir para a cama. Pode acontecer no meio da noite. A minha oração é que não aconteça quando você esteja dirigindo para o seu trabalho. Bem que eu me Eu conheci um dirijo. diácono que ele estava tão alegre, pedindo, Senhor, me batiza, me batiza. Ele foi batizado no trânsito. Mas Deus ainda deu a ele sobriedade e sabedoria para parar no acostamento da 90. Foi aí, na área de Worcester. Ele parou, ficou ali mais de 1h20. Aí veio o State Police, ele não conseguia falar, porque estava falando em mistério. Eu falei, meu Deus, o negócio foi bonito. Ficou 4 dias, totalmente imerso no poder do Espírito Santo. Então, Deus pode fazer qualquer coisa. Pode ser no seu trabalho, tu está lá, né, no seu trabalho, limpando casa, daqui a pouco, já era. Aí, minha irmã, não segura não. Pode ser no seu trabalho, é como Deus quer. Ele vai surpreender alguns de vocês. Não sei como, mas ele vai surpreender, dando esta promessa maravilhosa. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Obrigado pelo esforço que cada um de vocês colocaram nesta noite, ao irmão Fábio, irmã Jennifer, Wincy, com esse boné que eu nunca vou ter, gente. Não adianta. Eu compro 1 ou 2, 3 bonés, não se parece com nenhum deles com o boné do Wincy. É só dele e é coisa da irmã Vanessa. A irmã Vanessa é que escolhe. Posso estar enganado, os bonés do Wincy. Obrigado, irmã Vânia. Irmão Kleber é outro boné que eu também nunca vou ter. É o boné do irmão Kleber, né? Isso aí é marca registrada, né? Eu posso olhar na loja, não vou conseguir ter o boné nem do Wincy, nem do irmão Bé. Obrigado, irmão Jobé, pelo seu esforço. Pastora Darlete, bom demais ver a senhora me inspira. A senhora me dá alegria no espírito. Também o casal Soares, irmão Walter, irmã Núbia, Isadora
deve estar com um probleminha na sua conexão, por isso ela está com o vídeo fechado. Obrigado, irmã Angélica. Ontem não tive a presença do seu esposo, mas me lembrei que é a primeira terça-feira do mês e ele tem essa dificuldade. Então, diga aí para ele ficar tranquilo que ele não ganhou falta não, porque é uma situação que ele já tinha me antecipado. Irmã Isabelle, obrigado, irmã Isabelle. Fez um esforço louco, mas chegou. Eu sei que é batalha. Irmã Isabel também, graças a Deus, chegou, né? Está ali ouvindo. Vamos orar então ao Senhor nosso Deus agradecendo. Quero fazer 2 orações. A primeira em agradecimento e a segunda eu quero pedir com que a promessa do Espírito Santo através do seu batismo possa alcançar você que ainda não recebeu, você ainda que não alcançou, e você que já alcançou, seja renovado pelo poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta aula. Te louvo, te exalto pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, que com muito esforço, sacrifício, com batalha, chegaram nesta aula, interagindo, estando aí presentes. Eu sei que é batalha, eu sei que é luta, mas é gratificante porque eles estão, ó Deus, lutando não apenas para serem cheios de conhecimento, mas para exercitarem conhecimento, glorificando e exaltando o teu santo nome. Quero te pedir, ó Deus, sobre os meus irmãos e irmãs que ainda não receberam a promessa do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo está à disposição de todos que creem. Calamai, que uvas nubinebe labacébias. Eu sei, Senhor, que está tudo na tua soberania. Lamanto bebiasaias. Eu sei que Deus pode todas as coisas no seu tempo e no seu modo. Lá em que as samáquias. Eu te peço, Espírito Santo, derrama a tua laba subnicantanébias sobre os meus irmãos e irmãs que estão buscando. Eles creem. Eu sei que tu podes fazê-lo aqui, tu podes fazer na hora que eles estejam indo para a cama dormir, eles podem receber este presente amanhã pela manhã, antes de irem trabalhar, se é que puderam trabalhar. Eu sei que em algum momento tu poderás fazê-lo, eu te peço, em o nome de Jesus de Nazaré, minha irmã, meu irmão, receba fé no seu coração agora, fé que lhe leva a tomar posse do batismo no Espírito Santo. Recebe esse enchimento, recebe esse transbordar da parte de Deus na sua vida agora, lá e que ovas dominique alabaxarabacuriquébias. Alguns de vocês estão recebendo algo muito diferente. É o mover, não estou aqui manipulando o emocional de nenhum de vocês, mas tem um mover diferente aí, alguns de vocês. É uma coisa que está borbulhando e é de dentro para fora. Jesus mesmo disse em João 7,37, aquele que crê em mim, rios de água viva fluiriam de seu ventre, na Macharebeleba súbia. Tem alguns de vocês aí que estão recebendo um mover muito forte, lindo, lá vai. Em o nome de Jesus, sejam todos vocês cheios do Espírito Santo. Em o nome de Jesus, sejam todos cheios do Espírito Santo, a ponto de transbordar. E nesse transbordamento, o Senhor fará a obra, o Senhor batizará, o Senhor entregará o que Ele tem que entregar para cada um de vocês. Pai, muito obrigado, porque a fé foi injetada, a fé foi transferida, a fé foi colocada, a fé foi abastecida em cada coração. Agora é uma questão do tempo ligado à tua boa, agradável e perfeita vontade. O tempo não está no nosso controle, mas está no teu. Glorifica o teu nome e que tenhamos testemunhos que o Senhor fez. Não fomos nenhum de nós, mas foi o Senhor quem o fez. Obrigado pela certeza de que Jesus está vivo, ressuscitado, presente para dar-nos este dom, este presente chamado o batismo no Espírito Santo. Muito obrigado. É a oração que nós fazemos agradecidos
no maravilhoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso lema para terminar, se Deus quiser, nós nos vemos, né? Na próxima quarta. Se Jesus voltar, dá glória. Só agradece. Mas se não voltar, estamos agarradinhos em nome de Jesus. Nosso lema. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Excelente final de noite. Excelente semana e até a próxima semana, quarta-feira, dia 15, se Deus quiser. Faça os exercícios do quarta que vem, estamos aqui. A paz do Senhor, muito obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus.